Boa noite a todos. Já deu 20 horas e vamos iniciar nosso estudo do Evangelho de João, capítulo 6, até versículo 40. Sejam bem-vindos para a continuação do nosso estudo desse livro fascinante e muito rico, especialmente para apresentar para nós Jesus Cristo como Ele é, o Deus eterno, Criador do universo e nosso Redentor. Antes de entrar no capítulo 6, eu queria fazer algumas observações sobre o que nós temos visto até o momento, especialmente numa série de contrastes ou até de progresso, vamos dizer, que acontece entre entendimento de uma coisa material e uma coisa espiritual. Então, pensando no que nós temos visto a partir do capítulo 3, especialmente, aquela conversa de Jesus com Nicodemos, onde ele falou sobre nascimento, novo nascimento. Nicodemos entendeu o nascimento carnal, mas Jesus claramente estava falando sobre o nascimento espiritual, sendo necessário nascer de novo. Depois chegamos no capítulo 4, e no capítulo 4, a mulher samaritana, e a conversa com ela, e ela fica pensando sobre água do poço, e Jesus falando sobre água da vida, e levando para o entendimento também espiritual. No mesmo capítulo, quando os discípulos voltam, ele olha para os campos e fala sobre colheita. Mas não colheita dos produtos do campo, até falou que não estava na época ainda, mas a colheita de almas, e que realmente tem um trabalho para fazer nisso. Depois ele fez uma obra para beneficiar um paralítico, curando o paralítico no dia de sábado, no capítulo 5, e aproveitou para mostrar que ele sempre trabalha para o bem das suas criaturas. Então não era nada fora do normal para Jesus resolver um problema de alguém, ajudar alguém no sábado, porque ele fazia isso todos os dias, inclusive todos os sábados, desde a criação do universo, lá no livro de Gênesis. E hoje, a multiplicação de pães e a mensagem sobre o pão da vida. E aqui também Jesus levando para um ponto espiritual, a partir de uma mensagem de algo material. Mas vamos iniciar então com uma leitura, depois as perguntas sobre os primeiros 15 versículos. E as perguntas hoje vão ser divididas entre 3 voluntárias. Agradeço já de antemão para a Beca, Benita e Rosana pela ajuda com as perguntas. Agora, capítulo 6, começando no versículo 1. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Aqui um dos poucos milagres registrados para nós em todos os 4 registros do Evangelho.
E agora as perguntas sobre esse milagre que Jesus fez, começando com a Beca. Beca, o conflito entre Jesus e os judeus, relatado no capítulo 5, aconteceu onde? E continuando a questão, onde Jesus estava para as coisas registradas no capítulo 6? É, Jesus foi para o outro lado. Ele, aliás, quando ele teve o conflito com os judeus, aquele moço que tinha sido curado estava lá no tanque de Betesda, mas depois Jesus encontrou ele lá no templo. E lá que os judeus ficaram questionando Jesus sobre a cura desse moço. Mas depois, isso no capítulo 5. Aí, Jesus, já no capítulo 6, Jesus assentou num monte, mas na outra margem do Mar da Galileia, que era o Mar de Tiberíades. Ok, exatamente isso, que entre capítulo 5 e capítulo 6 ele vai para Galileia de novo. Então, capítulo 5 estava em Jerusalém, agora ele está de volta na região da Galileia, um, primeiro de um lado, depois do outro, agora em Cafarnaum, Cafarnaum ainda nesse mesmo capítulo. Agora, só uma pequena observação que não faz parte da pergunta aqui, Beca, mas eu vou comentar. João incluiu aqui o nome romano desse mar da Galileia. Os romanos chamavam de Tiberíades, e esse nome foi dado à cidade e ao mar em homenagem ao imperador que reinava na época, que era César Tibério, que ele reinou até alguns anos depois da morte de Jesus. Interessante que João é o único autor do Novo Testamento que usa esse nome e aparece duas vezes aqui e novamente no capítulo 21. Mas só João que faz essa adaptação para o benefício, talvez, dos próprios romanos. Ok, pergunta número 2 para Benita. Não, desculpa, para Rosana. Rosana, qual foi o problema prático que Jesus e os apóstolos procuraram solucionar e por que Jesus envolveu os apóstolos nisso? Eles queriam resolver o problema de que a multidão que os seguiam estava com fome. E Jesus envolve os discípulos, os apóstolos deles nisso para prová-los. João mesmo diz isso, diz que Jesus já tinha um plano, sabia bem o que ia fazer, mas para prová-los, ele envolve os apóstolos nisso. Ok, exatamente. Até fala que falou para Felipe para o experimentar. Agora, isso apresenta para nós, acho que uma boa observação para reflexão. Quantas vezes Deus nos apresenta com um problema, já sabendo a solução, para nos experimentar? Por que que ele não faria a mesma coisa conosco que ele fez com os apóstolos? Ele sabia como solucionar o problema, sabia o que ele faria antes de falar com os apóstolos. E quantas vezes Deus pode nos deixar enfrentar um problema, passar por um aperto, uma dificuldade, quando Ele já sabe de antemão como Ele vai solucionar o problema? Simplesmente experimentando nossa fé. Num sentido, Ele fez isso com Abraão, naquela prova muito difícil que Abraão passou em Gênesis 22, de levar o filho da promessa e sacrificá-lo. Deus já sabia o que ele faria, sabia que não ia deixar Abraão matar o filho, mas experimentou a fé de Abraão. Por que que Deus não faria a mesma coisa conosco? Então, quando enfrentamos problemas, e às vezes é muito fácil ficar angustiados com situações completamente fora do nosso controle. Mas Deus está no controle. E mesmo se Deus não solucionar do jeito que nós gostaríamos, Ele tem seus planos, ele vai ser honrado e glorificado. Então, nós precisamos, às vezes, simplesmente aceitar a realidade e demonstrar a fé, independente da circunstância que passamos. Ok, agora voltando para a pergunta 3 para Benita. Quem levou a Jesus o menino com alguns pães e peixes? Eu vou responder a pergunta 3 de novo, tá? Ok, pode ser, Léo. Teve um,
teve uma confusão quando a gente recebeu as perguntas. Ok? Tá. André, irmão de Simão Pedro. Ok, exatamente. Então, Jesus falou com Felipe sobre a questão de comprar pão, mas foi André que trouxe a solução, entre aspas, porque não foi muita coisa que ele trouxe. Agora, sobre isso, Léo, novamente interessante. Eu falei que o milagre é relatado em todos os 4 evangelhos, mas é só João que relata esse ponto que foi André que trouxe o menino para Jesus. Eu queria fazer também mais uma observação sobre essa história e o envolvimento desse menino. Provavelmente todos vocês já têm visto aquelas Bíblias de criança, que na verdade não são Bíblias, são livros de histórias bíblicas. E geralmente com desenhos legais, desenhos infantis que as crianças gostam. E às vezes alguma lição que tira da história. Eu já vi livros desse tipo, tratando da história aqui, e tirando disso uma lição, como é importante ser generosos e dividir com os outros o que nós temos. Como que fosse o moral da história aqui, que o menino fez bem dividindo o almoço dele com os outros. Pode ser que ele fez bem, mas isso não tem nada a ver com o propósito dessa história. A história aqui é para mostrar que Deus em carne multiplicou comida de uma forma milagrosa e alimentou 5.000 pessoas, ou mais de 5.000 pessoas. Então, nós não devemos distorcer a mensagem e ensinar lições erradas. Essa história é sobre a grandeza de Jesus e não sobre um menino que fez uma coisa boa. Ok, agora a pergunta 4, voltando para Beca com essa pergunta: quantas pessoas foram alimentadas e quanta comida sobrou? Nessa ocasião, tinha quase 5.000 homens e sobraram 12 cestos cheios. Ok, quase 5.000 homens, e número que não inclui as mulheres e as crianças, como sabemos de Mateus capítulo 14, e sobraram 12 cestos de pedaços de pão. Obviamente, muito mais do que a quantidade inicial. Agora, uma outra observação sobre isso aqui. Não é a primeira vez na Bíblia que alguém multiplicou alimentos. Voltando para os profetas do Antigo Testamento, encontramos um milagre do mesmo tipo feito por Elias. Mas o que Elias fez, multiplicando óleo para a viúva, foi algo muito menor do que isso que Jesus fez. E isso é o que observamos sobre alguns milagres do Antigo Testamento. Milagres impressionantes, até ressurreição de mortos. Mas não da mesma forma imediata que Jesus fazia. Não de uma forma tão impressionante como Jesus fazia. Eram sombras, olhando para a perfeição em Jesus. Pergunta número 5, Rosana. Qual foi o efeito desse milagre em termos da percepção e intenção do povo? O povo, neste momento, pensou que realmente Jesus era o rei que deveria vir e quis proclamar ele rei naquele momento. Ok, exatamente. Eles ligavam com a profecia de Moisés sobre o profeta e acertaram que realmente ele é o profeta profetizado por Moisés. E assim eles queriam proclamar Jesus como seu rei. Parece que nessa expectativa messiânica dos judeus, que tinham algum entendimento por causa das profecias do Antigo Testamento, mas como a tendência dos judeus era de entender que seu problema maior foi a opressão dos romanos, que ocupavam o território deles, muitos deles imaginavam que esse Messias seria um grande libertador militar e político. Então, proclamar Jesus como rei seria uma maneira de começar uma rebelião contra os romanos. E com certeza, o homem capaz de curar os enfermos e multiplicar alimentos seria um excelente rei para liderar o povo a uma vitória sobre Roma. Mas não foi a intenção de Jesus, nunca foi.
E assim, a expectativa dos judeus entra em conflito com a intenção do próprio Jesus. Ok, antes das próximas perguntas, vamos ler um pouquinho mais aqui e depois tem uma pergunta sobre esse trecho do 16 ao 21. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando o barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Ok, sobre esse trecho aqui, que cita outro milagre bem conhecido de Jesus, agora algumas perguntas sobre esse milagre para você, Benita. Primeiro, por que Jesus não estava no barco junto com os discípulos? Ele ficou para despedir a multidão, e pode ver isso em Mateus 14, 22. Ok, ele ficou para trás para se despedir da multidão e subiu um monte a orar enquanto eles iram já para o mar. Então ele mandou os discípulos na frente, ele ficou para trás. Eles remaram qual distância sem Jesus? 5 ou 6 quilômetros. Ok, essa distância de 25 a 30 estádios daria 5 ou 6 quilômetros. Então eles estão bem no meio do mar da Galileia nisso. O que aconteceu no mar enquanto remavam? Tinha um vento forte e as águas estavam agitadas. Ok, exatamente. A água ficou agitada por essa tempestade que veio sobre eles. E quando viram Jesus andando sobre a água, como foi a reação deles? Eles ficaram com muito medo. Com certeza. Acharam que era um fantasma, diz Mateus, capítulo 14. E sabemos do resto da história nos relatos dos outros sobre Pedro andando sobre a água, perdendo a confiança no Senhor, caindo na água. Mas João não relata essa parte da história sobre seu amigo Pedro. Ok, muito bom. Pergunta número 7 vem depois de mais uma leitura. Vamos ler o resto do trecho aqui até versículo 40. E depois a próxima pergunta vai ser para você, Beca. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viam a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: Que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém,
Eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu, nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ok, sobre essa parte do ensinamento de Jesus sobre o pão que vem do céu, algumas perguntas. Primeiro aqui, pergunta 7, Beca, quando a multidão encontrou Jesus, qual foi a pergunta que fizeram para ele? E ele respondeu a pergunta? Ah, as pessoas perguntaram para ele quando que ele havia chegado ali, né? Mas Jesus respondeu não exatamente o que a multidão havia perguntado para ele. Ok, realmente, a resposta que ele deu não foi a resposta à pergunta, não falou quando ele chegou, mas falou sobre o que motivou a multidão a segui-lo. E isso vamos ver na próxima pergunta, que ficou para Rosana, pergunta número 8. Jesus disse que a multidão o seguia por qual motivo? Que a multidão seguia por causa da comida, por causa dos pães e peixes, porque eles comeram e ficaram fartos. E não estava seguindo ele por causa dos outros sinais. Ok. E os sinais, quando ele fala aqui, qual seria a importância dos sinais? Interessante que ele não usa a palavra milagre, ele fala de sinais porque sinalizam alguma coisa, ensinam alguma coisa. Jesus realizava sinais como provas das suas afirmações. E já observamos que muitas vezes essas provas ligadas ao ensinamento dele especificamente. Mas eles estavam seguindo por motivo egoísta, achando que Jesus ia suprir suas necessidades de alimentação. Já falamos talvez sobre a questão de ser líder militar ou rei que traria libertação para eles. Eu acho que esse trecho levanta uma questão válida para nossa reflexão hoje. Nas igrejas que enfatizam milagres, qual a motivação das pessoas? Não precisam responder para mim, e eu não vou responder para vocês, mas eu acho importante refletir sobre isso. Qual o motivo de muitas pessoas irem para essas igrejas que dizem que realizam curas e outros milagres? Ok, pergunta número 9. Benita, qual obra Deus exige dos seres humanos? Tá, sou eu. Léo de novo, ok? Léo, pode falar. Crer naquele que ele enviou. Ok, exatamente. É interessante que ele trata a fé como obra aqui. Crer em Jesus é uma obra. Um, e isso até ajuda um pouco para entender algo em outros trechos. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Um trecho importante e bem conhecido aqui. Paulo falou aqui sobre a salvação e disse no versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas o ponto é que às vezes nem todos percebem, ele não está dizendo que não precisa fazer nada, mas que não existe obra de mérito que o homem poderia fazer para merecer a sua salvação. Obras de obediência, obras de fé, a própria fé como obra, sim, isso faz parte da exigência do Senhor. Tiago, capítulo 2, no versículo 17, ele diz assim também: a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. E versículo 24, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. E versículo 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, em todos esses casos, ele mostra que não podemos desvincular a fé das obras de obediência.
diferente de obras de mérito que nenhum de nós seria capaz de fazer. Ok, pergunta número 10, então, para Becca. De onde vem o verdadeiro pão? O verdadeiro pão vem dos céus. Ok. E nisso Jesus foi bem claro que foi o Pai no céu que mandou esse pão, que logo ele identifica exatamente o que é. Pergunta número 11, Rosana. O que Deus deseja para todas as pessoas? O que Deus quer é que nós creiamos no Filho dele, no Filho que ele enviou. Perfeito. Ele diz no versículo 40, ele quer que chegue ao Filho para ter a vida eterna nele. Que ele deseja para todos nós. Interessante como esse mesmo fato continua sendo um tema importante no ensinamento do Novo Testamento. Por exemplo, Paulo disse em 1 Timóteo 2, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9, Pedro disse que Deus é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus deseja a salvação de todos, que já é um ponto importante para refutar algumas doutrinas humanas, inclusive a doutrina calvinista, que sugere que só algumas pessoas foram selecionadas por Deus para ser salvas e que ele não permite a salvação dos outros. O fato é que ele deseja a salvação de todos. Ok, agora chegamos aos desafios adicionais. Eu quero agradecer Becca, Benita e Rosana pela participação respondendo às perguntas. As três já falaram para mim que não queriam responder aos desafios adicionais. Na ausência de outro voluntário, eu mesmo vou responder essas perguntas aqui. E temos várias coisas aqui para observar nesses desafios. Pergunta número 12. Identifique 2 ou mais outros nomes dados ao Mar da Galileia na Bíblia. Isso foi só uma questão de um pouco de pesquisa, na verdade. Não acrescenta muito em termos de valor espiritual. Mas esse Mar da Galileia é conhecido como Mar de Quinerete, no Antigo Testamento, Lago de Genezaré, Lucas capítulo 5, Mar de Tiberíades, como temos visto aqui em João. Então, 3 outros termos além de Mar da Galileia. Pergunta número 13. Esse ponto aqui exige um pouco mais de pesquisa comparando os 4 relatos do Evangelho, mas enriquece muito nosso entendimento do que aconteceu naquele dia. Então, eu gostaria de colocar nesse contexto, observando vários fatos quando juntamos as informações aqui. Primeira coisa, a notícia sobre João Batista. Parece que foi talvez no mesmo dia que Jesus recebeu a notícia que João Batista foi morto. Sabemos da história, que ele foi encarcerado por causa da sua pregação e que a mulher de Herodes aproveitou uma situação com a dança que a filha dela havia feito e pediu a cabeça de João Batista. Pela sequência em Mateus, parece que essa informação chegou a Jesus no mesmo dia que estamos tratando aqui. A volta dos apóstolos de uma missão também no mesmo dia, ao mesmo tempo. Os discípulos chegaram e um monte de gente seguindo os discípulos. Além de quem estava já perto de Jesus, agora tem muitas pessoas querendo conhecer Jesus. Então parece que os apóstolos, a impressão é que tinham a data combinada para voltar àquela missão que Jesus tinha enviado, e agora chegam, talvez todos no mesmo dia. Aí, por esse motivo, e muita gente chegando e querendo ouvir ensinamento, querendo ver milagres, Jesus propôs a ideia de sair com os discípulos e ele pretendia ir para um lugar deserto para descansar, diz Marcos capítulo 6. Não deu muito descanso.
como sabemos. E assim, o que Jesus fez com a multidão antes de multiplicar os alimentos, ele ensinou muitas coisas para a multidão. Agora, juntando essas informações, pensem em como foi um dia de muita coisa acontecendo, uma complicação depois de outra. A tristeza da morte de João Batista. A correria da chegada aqui dos apóstolos com outros. A necessidade de descanso por parte de Jesus e os apóstolos. E a multidão carente de ensino. E mesmo com todas aquelas situações acontecendo, Jesus faz questão de ensinar e de até cuidar das necessidades daquela multidão. Eu creio que essa abordagem de juntar as informações enriquece bastante nosso entendimento de um dia complicado. E nesse mesmo dia, agora, a multidão, impressionada demais com Jesus, quer que ele se torne rei. E ele vai ter que lidar com isso, rejeitando a intenção da multidão. Falando justamente sobre isso, versículo 15. Jesus veio para estabelecer seu reino e o povo queria fazê-lo rei. Por que ele não aceitou essa proclamação popular? Parece que já estava conseguindo sua intenção. Várias profecias do Antigo Testamento sobre o reinado dele, o fato que ele estaria no trono reinando. Agora o povo aceita numa boa. Ele poderia ser esse rei. Por que ele não aceitou isso? Ele não veio apenas para ser rei. Isso foi uma parte importante da missão de Jesus, mas não a única missão. Ele também veio para ser sacrifício, para ser sacerdote. E assim, se ele tivesse simplesmente aceitado essa proclamação de rei sem passar pela cruz, não seria nosso Salvador. Jesus veio para ser rei, não aqui na terra. Não tem nenhuma intenção de nunca reinar aqui na terra, fisicamente presente. Mas ele veio para estabelecer seu reino, fez isso, e nós hoje temos o privilégio de estar nesse reino de Cristo. Se Jesus tivesse aceitado a intenção do povo, não teria cumprido a sua missão. E a última pergunta da noite, pergunta número 15, sobre João capítulo 6, versículo 27. E eu quero mostrar uma coisa aqui, porque ajuda para entender não somente o que Jesus diz aqui, mas uma outra coisa também, em outro lugar. Então, João capítulo... Eu falei a última pergunta, tem mais uma depois disso. Tem 16 hoje, desculpe. Pergunta número 15 aqui. É pecado trabalhar para se sustentar? João 6, versículo 27. Jesus disse, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Trabalhar não pela comida que perece. Então, dá para entender que seria possível tirar isso e chegar à conclusão que nós não podemos trabalhar para nos sustentar. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Não é pecado trabalhar, pelo contrário, a preguiça, a pessoa que recusa trabalhar, é quem está pecando. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 diz, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, nós devemos trabalhar, devemos cuidar das nossas famílias. O ponto aqui, quando ele fala trabalhar não pela comida que perece, mas ele apresenta a comida espiritual e eterna, não é uma proibição, mas uma prioridade. E ele está dizendo para dar menos importância para o sustento material e mais importância para as coisas espirituais que levam à vida eterna. É uma construção relativamente comum no Novo Testamento. Não isso, porém aquilo. Não para proibir isso, mas para dar ênfase a isso em contraste com aquilo. Deixa-me mostrar um exemplo de onde isso aparece, que eu acho que ajuda até para esclarecer uma dúvida que surge às vezes
entre mulheres cristãs. 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro 3, versículo 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Algumas pessoas pegam trechos como este e criam uma proibição absoluta da mulher usar joias ou enfeitar o cabelo. Mas quando entendemos esse trecho da mesma forma de João 6, entendemos que ele está priorizando uma coisa. Aqui, priorizando o homem interior. A mulher deve investir muito mais na beleza interior, espiritual, do que na beleza externa. Não é isso, mas aquilo, uma questão de ênfase. Para ser uma proibição total de uso de joias, enfrenta uma dificuldade no mesmo contexto de 1 Pedro 3, porque logo em seguida ele dá um exemplo de uma mulher idônea, Sara. Agora lembre comigo um pouquinho a história no Antigo Testamento. 3 anos depois da morte de Sara, Abraão mandou um servo para procurar uma esposa para Isaque. E ele levou um monte de joias, pulseiras e outras coisas para dar para essa moça e a família dela. De onde vieram essas joias? Sara havia morrido 3 anos antes. E é bem provável que Abraão pegou algumas das coisas dela para passar como presente para a nora e para a família da nora. Não é uma proibição do uso de joias ou de enfeites no cabelo, mas exagero e prioridade distorcida, aí sim tem um problema. Todas as mulheres devem se preocupar muito mais com a beleza interior, espiritual, e não a beleza do exterior. Agora, a última pergunta, número 16. Eu pedi para comparar 6:34 e 4:15. Então, vamos ler esses dois versículos de João. João, capítulo 6, versículo 34, diz: Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E no capítulo 4, versículo 15, a mulher samaritana, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ainda não chegamos à reação do povo, que vem um pouco mais para frente, mas o que nós observamos aqui? A mulher querendo água, a multidão querendo pão. Em qual dos dois casos as pessoas se mostraram mais honestas, vamos dizer? Temos que olhar para o desfecho da história para entender isso. Quando a mulher samaritana ouviu o ponto espiritual, a água da vida, ela esqueceu da água do poço. Ela se aproximou a Jesus, fez perguntas espirituais, chamou outros a conhecerem Jesus. Quando a multidão ouviu o ponto espiritual, pão da vida, murmuraram, questionaram e abandonaram. É isso que nós vamos ver, se Deus permitir, na próxima aula, terminando o capítulo 6. Se Deus permitir, semana que vem, nós vamos do versículo 41 ao fim do capítulo 6. Muito obrigado pela participação de todos. Que Deus abençoe cada um no seu serviço ao Senhor e que possamos entender essas mensagens espirituais para andar conforme a vontade do nosso Senhor todos os dias. Que Deus abençoe cada um de vocês.